Amém. A paz do Senhor, igreja. Poder sentar. Amém. Você está feliz de estar aqui hoje? Não, vou perguntar de novo, porque de repente aí quem está em dúvida fala, né? Você está feliz de estar aqui hoje? Amém, amém. Graças a Deus temos um altar, graças a Deus temos uma tenda para adorar a Ele. Você tá grato, né? Eu vejo algumas pessoas vindo aqui a primeira vez. Você é grato por aquilo que o Senhor tem feito por nós? Você pode ver o sinal e a maravilha do Senhor? Amém? Irmãos, eu fazia isso no hotel, não vou deixar de fazer aqui, né? Convido os irmãos, gentilmente, aqueles que estiverem mais para trás, vem aqui mais para perto, a gente está distante, tem lugar aqui, ó. Agora o pastor ele fica um pouco mais distante do povo. Aí parece que o povo quer ficar ainda mais distante do pastor, né? Vem para frente, tem vaga aqui, porque aí se chegar alguém depois, senta aí atrás. Amém? Eu cheguei 1 hora antes no Engenhão para ver o Botafogo jogar, para ter um bom lugar. Não vou querer um bom lugar na igreja do Senhor? Né? Os caras estão tudo milionário e eu doidão lá querendo ver eles. Romário, você acredita nisso? A gente tem que estar perto do altar do Senhor. E nem é para me ver, cara. Nem é isso. Irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Evangelho do apóstolo, do apóstolo Lucas. Versículo 15. Lucas 14, 15. Vamos lá? Os irmãos abriram? Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer. Vocês acharam que não ia fazer isso, né? Aquele que comer o pão no reino de Deus. Versículo 16. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete. Diga comigo, um grande banquete. E convidou muitas pessoas. Convidou muitos. Diga comigo, muitos. 17. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo está preparado, pronto. 18. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. Aí na tradução, se puder, Lucão, botar na NVI, que vai ficar mais parecido com a minha. Excusar-se, pedir desculpa, apresentar desculpas, perdão. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Ainda o outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. 23. Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas, pelos caminhos e insista que entrem para que minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Desculpa, a palavra do Senhor, você pode fechar os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos trouxe com vigor, com saúde.
o Senhor nos deu força para poder chegar na tua casa. Obrigado, porque muitos nessa hora não têm esse privilégio, Senhor. Muitos no mundo não têm o privilégio de estar numa calçada e orar. Muitos não têm o privilégio de estar com as portas abertas da igreja e nós podemos cultuar, e nós podemos te louvar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque temos um lugar para estar. Obrigado, porque o Senhor entregou nas nossas mãos aquilo que pedimos. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui hoje, aqueles que estão em casa. Fala através da minha vida. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Jorginho faz falta, né? Não trouxe água. Eu vou ter que beber na água da pastora Janaína aqui, né? Nem sabia que estava aqui, né, pastor? Vou roubar a sua água. Meus irmãos, a passagem de Lucas 14 se trata de uma parábola. O Senhor Jesus, ele estava à mesa com alguns e com os seus discípulos, no início do capítulo 14, e Jesus ele começa nessa reunião, né, nesse momento de comer, ele começa a perceber que as pessoas elas estavam procurando o melhor lugar. Isso no início do capítulo 14, se você for abrir e ver antes. Ele viu que as pessoas estavam querendo os lugares de privilégio. Jesus fala, poxa, é muito engraçado, porque vocês estão chegando e vocês estão escolhendo os melhores lugares. Sendo que vocês não pensam que talvez tenham pessoas que precisam mais de vocês de sentar nesse lugar e vocês estão ocupando o lugar de outras pessoas. E Jesus está dissertando sobre isso. E aí é onde começa no versículo 16... a tradução diz que um daqueles que estava à mesa, não necessariamente não sabe quem, fala que bem-aventurado é aquele que comer no banquete do reino de Deus. Na outra tradução estava comer do pão do reino de Deus. E essa informação e essa afirmação, obrigado, pastor. Essa afirmação ela é grandiosa, porque eles entendem que a sabedoria e o ensinamento de Jesus era aquilo que ia levar eles para o reino do céu. E aí eu entendo como se Jesus estivesse ali, querendo aproveitar essa deixa, fala assim, pô, eu vou lançar uma parábola. E Jesus começa, então, a ensinar através da parábola da grande ceia ou do grande banquete. Aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa manhã é algo totalmente pertinente e importante para o momento que estamos vivendo. Somos convidados pelo Senhor todos os dias a participar do banquete, da ceia. E aqui o banquete, ceia, pode servir como qualquer, pode ser um jantar. Muito provavelmente era um jantar que esse homem ia fazer na casa dele, e ele foi convidado, e somos convidados todos os dias. A reflexão que eu gostaria de trazer na igreja para essa manhã é: o que nós temos feito com o convite que o Senhor tem feito para nós? Como nós temos reagido ao convite que o Senhor tem feito? E o tema dessa palavra, se você quiser anotar, é um novo tempo, um novo convite. Obrigado, Márcia. Você pode repetir comigo? Um novo tempo, um novo convite. Nós vimos ao decorrer da palavra do Senhor, como que o Senhor ele oferece oportunidades e segundas oportunidades para as pessoas. Nós, como eu tenho falado, os jovens ainda estão meio atrasados, a gente ainda está no livro de Jeremias, e a gente estava conversando hoje, como que o Senhor, ele fala que o povo ia sofrer, ele fala que o povo iria para o cativeiro, mas ao mesmo tempo, capítulos depois, nós vemos a misericórdia de Deus oferecendo, depois, após juízo, uma libertação do cativeiro. Então Deus é um Deus, diga comigo, de novos começos. Aí, para não falar, olha só, não é a igreja dos outros, não. Novos começos é uma palavra, ninguém está se referindo, não. Mas Deus é um Deus de novos começos. Você pode dizer isso? Deus é um Deus de novos começos. Alguém deixa de usar a palavra casa e vida porque tem uma igreja chamada casa e vida? Não. Então Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus de misericórdia. Diga comigo, de misericórdia. Deus é um Deus de graça. Mas nós temos que reagir ao convite do Senhor de acordo com aquilo que Ele tem colocado no nosso coração.
Muitas vezes somos convidados, muitas vezes somos chamados a participar da comunhão do Senhor, mas por alguma razão não aceitamos, por alguma razão declinamos o convite do Senhor. E o que o Senhor te chama nessa manhã é: aceite o convite dele de estar na comunhão com Deus. Percebe que eu não estou falando aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, até porque eu acho que a maioria aqui já aceitou. Percebe que eu não estou falando levanta a sua mão e sai do seu lugar e vem aqui para frente, até porque qualquer um pode fazer isso e muitos já fizeram várias vezes. Quem não quer aceitar Jesus, né? O pastor Pérez costuma dizer, quem não quer aceitar esse Jesus, esse maravilhoso Jesus? Mas o que eu estou falando é muito mais do que necessariamente Jesus, Vanessa. É muito mais do que usar uma camisa usando o símbolo do seu time escrito Jesus. É muito mais do que a gente andar com Bíblia. É muito mais até do que virmos a igreja. O convite que Jesus faz a nós é estarmos no grande banquete dele. Diga comigo, eu preciso estar num ambiente de comunhão com Deus. Mesa significa isso. Mesa significa isso. Isaías 55, 6. Estão tentando me derrubar, gente, mas não vão conseguir. Tá vendo? Olha só. E são jovens, hein? Imagina se fossem as mulheres. Ia cortar o cabo. Enfim, brincadeira. Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor, Ele nos chama ao banquete, e é muito interessante porque eu achei um livro para baixar aqui no tablet, que ele compilado, brincadeira, hein? Ele tem o compilado, eu vou começar a expor vocês aqui. Ele tem o compilado de todas as parábolas da Bíblia. Sejam parábolas, né, parábolas de Jesus ou parábolas do Antigo Testamento, muito bacana. E aí eu tive a oportunidade de ver literalmente todas as parábolas e como que Jesus ele usa a refeição como parábola. A gente vê parábolas falando sobre casamento, a gente vê parábolas falando sobre evento, é sempre a comunhão. Só que a gente vê que também Jesus, ele coloca limite nessa comunhão, Romário. Quem lembra das virgens nécias e das sábias? Quem não tinha óleo para candeia, ficou de fora. Quem lembra disso? Da mesma forma que o Senhor ele nos chama para a comunhão, existe um limite para isso. Haverá um dia que o Senhor irá voltar, descer dos céus, levar a sua igreja, nos buscar. Não sabemos a hora, não sabemos o lugar, não sabemos quando. Eu acho muito curioso que a gente ficou apreensivo para 2012, aí depois inventaram uma história que ia acabar o mundo depois. Não se sabe, não tem como se saber, só o Senhor sabe. E talvez, na hora que nós venhamos a aceitar ou pensar no convite do Senhor, seja tarde demais. E o Senhor, Ele te chama, o Senhor, Ele diz, através do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. Porque no dia da aflição, no dia da dificuldade, no dia que o Senhor voltar para nos buscar, não haverá mais tempo. E talvez não haja mais tempo para a minha vida. Não haja mais tempo para a minha vida.
A gente vê, o que a gente mais vê agora na internet, não precisa nem ligar a televisão. Fulano atravessa a rua e é atropelado. Fulano, não sei o que, eu recebi, o Dudu mandou errado, mas serviu até para pregação. O rapaz que faleceu atropelado, não foi, Dudu? Cara, o cara devia ter o quê, Dudu? Uns 50 anos. Ele devia ter uns 50 anos, sim ou não? Mais, um pouco mais, mas estava ali, não era idoso. Foi atravessar a rua, não sei o que aconteceu. Faleceu, a gente não sabe quando que será o nosso fim. A gente sempre tem a expectativa de que um dia virá. Vai vir um dia, vai vir para o meu bisneto, vai vir para o meu trineto. Mas o tempo, ele pode se esgotar para nós. O tempo, ele pode se esgotar. E o convite do Senhor, ele está disponível. E nós precisamos entender nessa manhã que temos que aproveitar enquanto há disponibilidade. Mateus 22:14 diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós precisamos erguer os nossos corações ao Senhor, e inclinar os nossos ouvidos para ouvir o convite dEle, e se assentar à mesa com o Pai. Você crê nisso? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer nessa noite, está escuro, nessa manhã, é que um novo tempo começa com um convite. O novo tempo começa com um convite. Nós estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo um novo momento. E o Senhor, Ele abre uma oportunidade, mais uma vez, de começarmos aquilo que ainda não começamos. Ou de recomeçarmos algo que um dia declinamos. Quando nós temos a oportunidade, pastor Rodrigo, de ter uma casa nossa, de ter um tempo só para a gente, de conseguirmos cultuar o Senhor Ele também nos oferece uma nova oportunidade de estarmos no altar. Quando nós damos a oportunidade, falamos, olha só pessoal, tem uma ficha de voluntário para você preencher, onde você quer trabalhar, onde você quer servir, é uma nova oportunidade de servir ao reino de Deus. No versículo 16 diz que certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. O Senhor abre o seu coração para todos. O Senhor convidou muitos. Esse anfitrião que representa, obviamente, Deus, ele convida a participarmos da salvação. E como já foi dito, como eu já falei, a salvação, ela não é só levantarmos as nossas mãos, a salvação não é só trocarmos a bio do nosso Instagram, ou colocarmos no WhatsApp, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A salvação é muito mais do que isso, porque ela requer uma nova vida em Cristo. E não tem como ser uma nova vida em Cristo, sem servir ao Senhor, sem inclinar o nosso coração e ser exemplo nesse lugar. Não tem como. E talvez isso espante, e me espanta, né? Agora todo mundo que passa, olha aqui para dentro. Que exemplo nós estamos dando como igreja? Ali no hotel a gente só tinha crente ao nosso redor, basicamente, ali no andar. Às vezes tinha um coach ou outro. Mas agora as pessoas conseguem olhar a igreja. Pessoas passam com um cachorro. O pastor Ulisses estava aqui conversando no meio de semana com um irmão. Passeiam com o cachorro, outros correm, outros caminham, aqui na frente estão passando e olhando para nós. Só que, quando olham para nós, veem pessoas privilegiadas sendo convidadas para um banquete, que aceitam um banquete, ou quando olham para nós, veem uma mesa vazia. Porque esse anfitrião, ele chamou das melhores pessoas. O primeiro convite foi para as melhores pessoas. E o reino de Deus, ele é aberto. O reino de Deus, o Senhor, ele abre o seu coração. É uma realidade para nós. Deus sempre convida seus filhos para uma transformação, para um novo tempo de graça. A questão é que a gente acha que esse convite por si só é suficiente. O Senhor morreu pelos meus pecados, Ele deu a sua vida por mim, sim, Ele fez isso tudo, isso é grandioso, mas se você não dá sentido àquilo que Cristo fez por você, não vale de nada. Pode valer para muita gente, mas para você não vale de nada, porque você não deu valor para aquilo que Deus fez por você. Eu gosto de usar esse exemplo, é como se você pegasse uma nota de R$100 e jogasse no meio ali do Chico Mendes. É como se você pegasse um baú cheio de tesouro e jogasse aqui no valão do Jacaré.
Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e responder ao convite. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque é o convite da graça que nos faz viver exatamente aquilo que Ele tem para nós. Apocalipse 10, 20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, diga comigo, ouvir a minha voz. Não é só abrir a porta, mas ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor deseja ter comunhão com a gente. Deus está sempre nos chamando para um momento de intimidade. Ele não é um Deus que Ele está lá no alto do monte e a gente tem que fazer um sacrifício para subir, porque o sacrifício já foi feito por nós na cruz. O sacrifício é interior, a morte do nosso eu, para uma nova vida em Cristo, e Ele nos disponibiliza intimidade, compromisso e renovação. Ele fala, se você está cansado, que isso não seja uma desculpa. Se você está triste, que isso não seja uma desculpa. É igual quando você chama uma pessoa, pô, vamos ali que eu vou pagar para você. Ih, não posso, que não sei o quê. Não, mas não tem problema, eu não posso sair de casa. Não, mas eu vou aí e te busco. Ih, mas o meu interfone está ruim. Não, mas eu subo aí e te busco. Não, eu não estou conseguindo sair da cama. Não tem problema, a gente arranja uma cadeira de roda e te pega na cama. Ah, então você não quer ir, né? É assim que o Senhor está dizendo. Todos os que estáis cansados, todos os que estão oprimidos, eu vos aliviarei, vem até mim. Eu estou indo à porta. Eu bato. Se alguém ouvir, se alguém abrir, eu entrarei e cearei. E a gente anda todos os dias inventando desculpas atrás de desculpas para rejeitar o convite do Senhor, e Ele te convida novamente nessa manhã. Você crê nisso? O ponto 2 é que as desculpas que nos impedem de viver um novo tempo. As nossas desculpas impedem de nós vivermos um novo tempo. Nós estamos vivendo um novo tempo como igreja, mas se nós colocarmos desculpas atrás de desculpas, inventarmos situações atrás de situações, nós não vamos participar desse novo tempo junto com o corpo de Cristo. 3 convidados recusam o convite. Lucão, pode botar no versículo 18? Cada um tinha uma desculpa. Qual era o primeiro aí? Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. E aí Jesus vai dar 3 exemplos. O primeiro disse uma propriedade. Preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. A primeira desculpa que é dada é com relação à propriedade. Em outras traduções, o campo. Eu comprei um campo. A primeira desculpa que nos impede de viver o novo de Deus é priorizarmos os bens materiais acima do chamado de Deus. Ninguém está dizendo para você vender tudo, doar para a igreja, não é isso. Também não interpreta aquilo que não foi falado, né? Mas a partir do momento que colocamos na frente de Deus algo que não é eterno, colocamos na frente do eterno algo que não é eterno, nós criamos um Deus naquilo. Lógico que é muito bom você ter um patrimônio seu, ter uma propriedade sua, ter um aqui no exemplo, né, um sítio, uma fazenda, isso é ótimo. Mas isso não pode servir de desculpa para você deixar de aceitar o convite do Senhor. Os bens materiais não podem estar na frente daquilo que o Senhor tem te chamado. Você crê nisso com todo amor e todo o coração? Pode passar, Lucão. Outro disse, desculpa, já tinha passado, né? Acabei de comprar 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. A segunda desculpa que me impede de viver o novo de Deus é o trabalho excessivo que nos afasta da comunhão de Deus. O trabalho excessivo também nos afasta da comunhão de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, tem que sempre dar um disclaimer. Ninguém está falando para sair do trabalho e ficar na porta da igreja 24 horas por dia. Mas aquilo que é para ser algo fruto, né? A dignidade do homem, a dignidade da mulher,
aquilo que nos faz ter o nosso sustento, aquilo que é para ser uma bênção, não pode nos impedir de viver aquilo para que nós fomos chamados e aquilo que nós existimos. O Senhor, Ele nos criou por um motivo, se relacionar. E a partir do momento em que eu coloco algo na frente desse relacionamento, eu também sou impedido de viver um novo tempo. Deus tem um novo tempo para nós. Você crê nisso? Deus tem um tempo especial para a Igreja Casa e Vida. Eu acredito que muito mais do que encher esse lugar, muito mais do que ser conhecido no Recreio, eu sinto no meu coração que Deus fará obras tão maiores nesse lugar que nós vamos ver vidas transformadas, casamentos transformados. Eu não gostaria mais de passar pelas ruas do Recreio e ver tanto problema, tanta prostituição, tanto assalto, tanto roubo. Eu gostaria de viver isso. Você gostaria de viver isso? Só que a nossa vida, ela precisa ser um reflexo daquilo que Deus está emitindo sobre nós. E as desculpas, elas nos impedem de viver isso. É óbvio que todo mundo quer que as coisas melhorem, é óbvio que todo mundo quer que o nosso país volte a estar melhor, que a gente consiga ter as nossas... É óbvio que todo mundo quer que a pobreza diminua, que os assaltos diminuem. Mas o que muitas vezes a gente não quer é desfazer de algumas coisas dentro do nosso coração para a mudança começar dentro de nós. E a mudança precisa começar dentro de nós. A mudança precisa começar dentro da igreja. Se a comunhão como um todo, pastor Ulisses, se o país como um todo, se o Estado como um todo não está certo, a igreja tem que estar certa. Não é porque lá fora está errado que aqui dentro tem que estar errado ou tem que continuar errado. Nós precisamos ser um espelho daquilo que Deus tem para a nossa vida. Você crê nisso, mais uma vez? O terceiro e último exemplo que Jesus dá, está no versículo 20. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Né? Alguns estudiosos dizem que a tradição indicava que quando alguém casava, tinha que ficar um ano sabático, né? Não aceitava convites públicos. O que explicaria o cara ter casado e não por isso não podia ir. Mas o casamento é um símbolo que Jesus está dando de colocar qualquer outro relacionamento acima da prioridade que é Deus. Se algo está trazendo mal para a gente, se alguém está trazendo mal para a gente, nós precisamos pedir ao Senhor para tratar a vida daquela pessoa, tratar o coração daquela pessoa, né? Todo mundo já ouviu da mãe aí com relação às companhias. Todo mundo um dia foi adolescente e ouviu, olha só as companhias. Minha mãe ainda falava, ela apelava para o emocional, falava assim, você está falando igual fulano, tá vendo? Está andando muito com ele. Não era assim, mãe? Olha só, até o... Olha, minha mãe chama meu pai de Nem, né? Olha, Nem, aqui, ó, tá falando igual a ele. Tá falando igual o fulano, aí, não falei, ó. A vestimenta, tá se vestindo... Porque querendo, tá indo, né? Que é verdade. Porque, querendo ou não, é? Aquilo, o exemplo bom, o exemplo ruim, a gente pega. Agora, para vocês, momento fofura, né? O pessoal fica brincando que às vezes eu fico vindo combinando com a Vitória. Qual o problema de eu vir combinando com a Vitória? O exemplo, tá vendo? A companhia, às vezes traz coisas boas, né? Também, né? Só que nenhum relacionamento, tanto bom quanto ruim, pode estar na frente de Deus. É lindo quando a gente vê aqui o pastor Péricles falando que o maior casamento, acima até da pastora, é Deus, e isso é uma realidade. Deus, ele precisa ser nossa prioridade, e isso é uma forma de honrarmos as nossas esposas, de honrarmos os nossos esposos, porque se eu não sou fiel a Deus que faz tudo para mim, como eu vou ser fiel à minha esposa? Estou errado, Reginaldo? É a maior forma de honrarmos a nossa família, colocar Deus acima dela. Eu não digo igreja, meu irmão, eu não digo ministério, eu não digo templo, é colocar Deus acima dela. É ser usado por Deus para falar coisas que não querem ouvir, mas que precisam ser escutadas. Essas desculpas, meus irmãos, representam desatenção espiritual, apego às coisas desse mundo e falta de prioridade ao reino de Deus. Um versículo conhecido que é o versículo 33 de Mateus 6, mas buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos, de alguma forma, tirar a atenção daquilo que Deus tem para nós. Lucas 9:62, Jesus diz que ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor, Ele nos convida, mas se a gente for olhar para o lado e ficar hesitando em tomar uma decisão, não é isso que o Senhor gostaria para nós. 1 João 2,15 diz que não ameis ao mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos viver mais um tempo de desculpas. Nós não podemos mais viver um tempo de afastamento do altar do Senhor, da presença do Senhor. Nós não podemos viver mais um tempo de falsas prioridades. Nós precisamos viver um novo tempo de Deus aqui nesse lugar, aonde Deus derrama sobre nós toda a paz, que tira toda a ansiedade, que Deus derrama sobre nós toda a alegria, que tira toda a depressão, que Deus derrama sobre nós toda a cura para onde há doença. Você crê nisso, pelo amor de Deus? Esse é o novo tempo que Deus tem para nós. A terceira coisa, eu prometo que eu estou acabando, segura mais um pouco, vai. A terceira coisa é que Deus, Ele não para o seu plano por causa das nossas desculpas. Às vezes a gente quer chamar a atenção de Deus de alguma forma e falar assim, não, eu vou parar de servir na casa do Senhor porque aí talvez alguém perceba e venha atrás de mim. Deus não para os seus planos por causa de nós. Acho que quando eu entendi isso, fez todo sentido. Deus, Ele não depende de mim para nada, é o contrário disso. Eu estando aqui ou não, Deus vai descer o céu nesse lugar da mesma forma. Tanto que Moisés fez, e no final não entrou na terra prometida. Imagina Moisés sentado falando, isso aí não vai, olha a muralha lá de Jericó, isso aí não vai não, porque eles não estão comigo. O que Deus fez? Deus levantou outro. Deus levanta Josué. E Josué talvez achasse que era autossuficiente, vamos supor aqui. Se Josué achasse que era autossuficiente, sem Raabe, o povo não conseguiria continuar entrando na terra prometida. Você pode dar uma glória a Deus por isso, porque não depende de nós, não depende de uma pessoa, não depende de uma mulher, não depende de um homem, depende da mão e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas Ele nos chama, Ele nos convida a viver em comunhão. A gente não pode confundir essa comunhão e o convite com a dependência. Nós dependemos de Deus. E onde eu me baseio nisso? No versículo 21 de Lucas 14, que diz que o dono do banquete, o dono da ceia, ele não deixa de fazer a ceia, não deixa de fazer o banquete, porque aqueles caras tinham dado desculpa. A primeira coisa que eu faria, ninguém quer vir? Então, vamos acabar com isso aí, guarda as coisas, congela o bolo. Versículo 21, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo, vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Ele não deixa de fazer o banquete, ele não deixa de ter a comunhão, porque ele sabe que ele tem um plano e ele tem um projeto para esse lugar, tem um plano e tem um projeto para a humanidade. E se eu aceito ou não aceito, não muda a vontade de Deus sobre a minha vida. O reino de Deus, ele não para porque alguém rejeita o convite, mas o nosso convite é para sermos participantes desse reino de Deus. Então ele chama os marginalizados, os humildes, aqueles que realmente decidem ter um novo tempo. E aqui eu abro um espaço para explicar esse contexto. Jesus estava sendo atacado por fariseus. Jesus estava sendo amassado pelos judeus. E aqueles que rejeitam o convite são aqueles que rejeitam Jesus. Esse era o aspecto de Jesus nesse momento. Quando Jesus fala dos pobres, quando Jesus fala dos aleijados, aqueles que estão marginalizados, eu comigo, sou eu. Porque é você. Porque é você. Nós somos os gentios. A palavra não ia ser chegada a nós se Jesus não tivesse aberto o caminho através de Paulo, através de Pedro, para chegar na Grécia, para chegar na Roma, até chegar em nós hoje, nós bebemos dessa fonte. Por isso que o Senhor, Ele abre o seu coração
para aqueles que desejam um novo tempo. Não importa se está marginalizado, não importa que o pecado que você cometeu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, a partir do momento em que eu derramo meu coração no altar, peço perdão ao Senhor, Ele cria em nós uma nova vida, eu estou apto a sentar na mesa com Ele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Paulo vai dizer em Romanos 11, porventura tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para incitar a emulação, e o evangelho chega até nós hoje por isso. Atos 13, 46 diz que era necessário a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, se referindo aos judeus, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Mateus 21, 43 vai dizer, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a um povo que dê seus frutos, e quem deseja dar frutos pelo Senhor, frutos que permaneçam. Se rejeitarmos o novo tempo de Deus, Ele chamará outros que possam fazer parte, dizer sim. E eu creio que o Senhor há de trazer outras pessoas para aqui, outras pessoas para estarem do lado de nós, outras pessoas para ajudarem nos nossos ministérios, para liderarem os nossos ministérios, mas se não quisermos fazer parte do convite de Deus e do reino de Deus, Ele não vai parar por minha causa. Desculpa, mas você não é o centro do coração de Deus. Ele te ama, você é filha amada, mas Ele não vai parar, o coração não vai parar de bater por sua causa. Você é chamado, você tem lugar na mesa, mas meu irmão, a má notícia é que se você não aceitar, o reino de Deus não vai parar. O céu não vai fechar pelo seu não. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos erguer os nossos corações ao Senhor e fazer com que Ele mude. Quantos querem ser mudados pelo Senhor? Quantos querem ser mudados pelo Senhor? Jesus, ele encerra a parábola com uma advertência que está no capítulo 14 também, no versículo 24. Quem recusar o convite não participará do banquete. E aí a quarta coisa é que não há lugar na mesa para aqueles que rejeitam o novo tempo. Nós não podemos viver presos no passado, apegados àquilo que nos impede, apegados a desculpas, apegados às falsas ilusões que trazem ao nosso coração. O novo tempo de Deus exige, diga comigo, decisão e compromisso. O autor de Hebreus, no capítulo 3, 15, vai dizer que se hoje ouvirdes a sua voz, não, está todo mundo esperando a cola, né? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como eu dei o exemplo, né, da parábola das 10 virgens, onde Jesus ele termina que fechou a porta, ele diz, eu não vos conheço. Em Apocalipse, o apóstolo João vai ser usado para dizer, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado. Apocalipse 19, 9, se você quiser anotar. Meus irmãos, nós precisamos decidir se vamos aceitar o chamado de Deus para um novo tempo ou continuar presos às desculpas do passado. Já passou, a salinha abençoou a gente, já passou, a casa do irmão a Chacon abençoou a gente, já passou, o hotel abençoou a gente, já passou. Deus nos convida para um novo tempo, aqui nas Jarbas de Carvalho, aqui no Recreio, e não tem como mais olharmos para trás. Eu concluo dizendo isso, Deus nos chama para um novo tempo de comunhão e de propósito, porque se não tivermos comunhão e propósito, Senhor, nada do que façamos aqui nesse lugar será válido. Nós precisamos abrir a nossa boca e dizer sim. Nós precisamos agir. Eu particularmente estou cansado de um evangelho que é passivo. A pessoa fica esperando Deus chegar até ela. A pessoa fica esperando o pastor chegar até ela.
a pessoa fica esperando o líder chegar até ela. Seja ativo na presença do Senhor, porque você precisa dizer um sim, você precisa aceitar o convite, você precisa ir até a casa, você precisa aceitar o banquete, porque no final das contas nós fomos chamados para viver uma vida com o Pai. Eu não nasci para ser cientista, eu não nasci para ser somente um filho de uma pastora, da pastora Janaína. Eu não nasci somente para viver aqui no Recreio. Eu não nasci para isso. Eu nasci para glorificar o nome do Senhor aqui nessa terra. Se você crê nisso, dê glória a Deus. Nós não nascemos para coisas mundanas, para coisas materiais. Isso é essencial? Não é essencial. Isso faz parte da nossa subsistência? Isso faz parte da nossa sobrevivência? Sim, faz parte, ainda mais em tempos difíceis como estamos passando. Mas não é isso que nos salva. Não é o meu trabalho que nos salva. Não é a minha família que vai me salvar. Não vai ser o meu status social que vai me salvar. Porque no momento do convite, isso tudo vai ser uma desculpa. O casamento vai ser uma desculpa. O boi vai ser uma desculpa. O campo vai ser uma desculpa. Tire os olhos daquilo que tem te tirado da presença do Senhor e abra os olhos e permita que o Senhor tire essas escamas dos seus olhos para ver aquilo que o Senhor tem te chamado. Abra lá em 2 Coríntios, eu termino dessa forma, 2 Coríntios 6, 2. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Chamar o ministério de louvor aqui na frente, que eu já estou acabando. Eis aqui agora o tempo favorável, aceitável. Eis aqui o dia. Vamos ver todo mundo aqui. E eu ajudei. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Hoje, meus irmãos, Igreja do Senhor, é o momento, é o dia de aceitarmos o convite do Senhor. Eu te dou um conselho: não deixe que nada te impeça de você viver esse convite. Não deixe que nada te impeça de você viver esse novo tempo na presença de Deus. Convido você a ficar de pé nessa manhã. Feche seus olhos. Eu vou fazer um apelo nessa manhã para você que ouviu essa palavra e deseja aceitar esse convite do Senhor. Meu irmão, é muito fácil nós abrirmos as nossas mãos e dizermos que aceitamos ao Senhor. É muito fácil só mudarmos de lugar. Isso é muito fácil. Mas o que é difícil, o que virá amanhã, o que será um desafio para você amanhã, o que será um desafio para você semana que vem, eu digo: o Senhor proverá, o Senhor fará. Se hoje você pensa: eu não consigo fazer isso, eu não consigo servir na casa do Senhor, não tem espaço para mim na casa do Senhor, o Senhor diz para você nessa manhã: tem lugar na mesa, tem lugar no banquete, tem espaço para você. E se você deseja participar dessa comunhão de Deus, eu te chamo até o altar dele. Essa é a primeira chamada, meu irmão. Se você deseja participar da comunhão do Senhor, não é um convite para você aceitar Jesus, é um convite para você dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Eu não quero passar uma vida inteira fazendo tudo para todo mundo e nada para Ti. Eu não quero, Senhor, ter outras prioridades a não ser a Ti. Eu não quero, Senhor, Te buscar somente quando tudo está ruim. Eu não quero Te buscar somente quando eu estou triste ou quando eu estou alegre. Senhor, eu quero que a minha vida seja a Tua vida. Eu quero que os meus sonhos sejam Teus sonhos. Se essa é a sua vontade, Igreja do Senhor, venha até o altar para você receber uma oração em nome de Jesus. Eu convido aqueles que vão ficar no lugar, que fechem os seus olhos para que dê privacidade aos irmãos. Venha até aqui à frente em nome de Jesus.